efetiva de todos os atores relevantes. Relativamente aos quadros legais de referência para a implementação do direito humano à alimentação e nutrição adequados, foi um tema necessariamente sublinhado durante estas discussões, até porque lembramos que este ciclo foi organizado no âmbito do projeto Alimentação é Direito, que pretende precisamente dar visibilidade à importância de termos quadros legais, quadros institucionais assentes nesta abordagem de direito humano à alimentação, e a Sofia seguramente vai refletir sobre este tema. Portanto, estas conclusões não são exaustivas, como devem calcular e como os colegas que acompanharam as 6 sessões também concordarão, mas estão a ser consolidadas, vão ser completadas e vão ser partilhadas num documento que estamos a preparar e que vai ser disponibilizado no website da Actuar. Mas precisamente para enriquecer esta reflexão e detalhar algumas alternativas para apoiar a formulação de políticas públicas, de quadros legais e institucionais que permitam construir sistemas alimentares sustentáveis, mais sustentáveis e mais resilientes, não é? Mais justos, de novo, a centralidade dos grupos mais vulneráveis nesta discussão. Convidamos os nossos palestrantes de hoje, a quem vou passar desde logo a palavra para termos um tempo considerável para o nosso debate final. Cada um dos nossos convidados, Sofia Monsalvo, Francisco Sarmento Nuno Russo, vai ter cerca de 15 minutos nesta sessão. Após as apresentações, Sara Paz vai iniciar um diálogo com os nossos convidados, como vos comentei no início, e abrimos então a discussão para os restantes participantes, que poderão colocar as suas reflexões, as suas questões no espaço de question and answers, na barra inferior do vosso monitor, tal como nas sessões anteriores. Portanto, questões que queiram fazer chegar, por favor, enviem-nos para nós tentarmos sistematizar e garantir que temos o tempo necessário para responder a todas elas, ou pelo menos à maioria delas, como temos feito nas sessões anteriores. Sofia, muito boa tarde, muito obrigada pela tua participação hoje nesta sessão. A Sofia é a secretária-geral da FIAN Internacional, uma organização de direitos humanos que trabalha em cerca de 50 países pelo direito à alimentação e nutrição, e tem status consultivo junto ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, da ONU. Desde 2006, a Sofia coordena o Grupo de Trabalho sobre Reforma Agrária e Território do Comitê Internacional de Planeamento pela Soberania Alimentar, o CIP. Sofia, a FIAN Internacional tem insistido fortemente na importância de assegurar políticas públicas para a segurança alimentar e nutricional, a partir de uma abordagem de direitos, como estávamos a refletir aqui há pouco, particularmente aqui do direito humano à alimentação e nutrição adequados, como não podia deixar de ser, o que se concretiza em ações em torno da aprovação da Declaração dos Direitos Campesinos, para o qual o posicionamento favorável de Portugal acabou por ser bastante importante, e na centralidade que tem a aprovação de quadros legais a nível nacional que reconheçam e que promovam o direito humano à alimentação, que em alguns países europeus, inclusive, começa a ter espaço nas agendas políticas, não é? Como a Hilal Elvar, a ex-relatora do direito humano à alimentação, detalhou na nossa sessão de lançamento do projeto de Alimentação é Direito no ano passado. Sofia, como vês este caminho que Portugal tem trilhado? Como é que estas conclusões destas sessões, destes intercâmbios internacionais, refletem a prioridade do direito humano à alimentação e da promoção de sistemas alimentares sustentáveis na nossa agenda política aqui em Portugal? Uhum. Bien, muchísimas gracias, Joana, y muchos saludos. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes y les pido disculpas que no, bueno, hablo portuñol muy regular, entiendo bien, pero creo que es mejor que hable en colombiano. Soy colombiana, de manera despacio para que nos entendamos mejor. Bien, entonces, sí, me han pedido que comente las conclusiones del conversatorio. Bueno, primero que todo decir que nos encontramos en sintonía completa desde, bueno, una perspectiva, digamos, más internacional con los temas con las conclusiones que tú acabas de presentar, Joana. Creo que todas hemos visto muy claramente en medio de esta crisis, de esta pandemia, que las cadenas de abastecimiento de alimentos globalizadas son demasiado frágiles. Es un problema sistémico, no solamente lo tenemos en el campo de los alimentos, sino lo hemos visto en el campo de las medicinas, ¿no? Ustedes vieron las discusiones en India, en la Unión Europea, que no teníamos los insumos básicos para producir antibióticos o ni siquiera para tener las mascarillas, ¿no? O muchas otras cosas, porque todo ya lo habíamos delegado a estas cadenas de abastecimiento globales, y entonces vemos que en momentos de crisis
en momentos en que estas cadenas tienen algún problema, pues nos quedamos sin productos esenciales para la sobrevivencia humana. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta porque eso va a requerir cambios sistémicos, como digo, no es solo en alimentación, es también en medicinas y salud. Y eso también quiere decir que lo tenemos que hacer porque esta crisis, no sabemos primero si ya la hemos superado, no, recién estamos como en un respiro, por lo menos aquí en Europa, pero ahora está pegando muy fuerte en América del Sur, todavía no se sabe qué va a pasar en África, bueno, América del Norte es un desastre, entonces hay que ser muy cautelosos y en ese sentido es muy importante hacer esa reorientación fundamental en este momento de construir economías que tienen territorializadas, reterritorializar nuestras economías, desfinanciarizarlas, porque creemos que el motor de muchos de estos desarrollos ha sido justamente la financiarización o esta lógica de especulación financiera que ha marcado estas cadenas globales de abastecimiento. Entonces, vemos que las propuestas que se hacían o las cuestiones que ustedes discutieron alrededor de fortalecer la agricultura familiar campesina es central, lo estamos viendo en este momento. Sabemos de las organizaciones que trabajan fuertemente agroecología, que en este momento la población está demandando productos agroecológicos sanos. Todas las organizaciones que conocemos trabajando en agroecología en todos los continentes nos han contado que la demanda ha aumentado impresionantemente. E incluso estos arreglos, digamos, estas nuevas relaciones entre productores y consumidores que se hacen, por ejemplo, en esquemas como el de la agricultura sostenida por la comunidad, y hay otros esquemas también, obviamente las compras públicas hacen parte de ese esquema, estos diferentes arreglos sociales innovadores, nos parece, que están reconstruyendo entonces ese nuevo tejido entre consumidores y productores, porque es que la alimentación y los sistemas alimentarios no son mercancías. Este también me parece que es un punto central a destacar. No podemos seguir pensando que la alimentación es una mercancía, la tenemos que considerar un derecho. Los sistemas alimentarios son servicios públicos, son sistemas esenciales, servicios públicos esenciales, y entonces en ese sentido necesitamos toda una serie de innovaciones sociales, de innovaciones institucionales que nos permitan entonces desmercantilizar también la alimentación, el sistema alimentario. Entonces, creo que todas estas conclusiones que ustedes presentan van en esa línea. A mí me gustaría destacar y complementar y quizás profundizar algunos aspectos que no sé si ustedes los trabajaron, discúlpenme si los voy a repetir, pero me parece que son importantes traer a cuento ahora. Y el primero se refiere con la esfera reproductiva o la esfera del trabajo de los cuidados en los sistemas alimentarios. Creo que, según veo, las conclusiones están enfocadas en la parte productiva, que es muy importante. Ahí necesitamos una reconfiguración de fondo, pero también está la parte de los cuidados. Los trabajos de los cuidados que los hemos puesto en los hombros de las mujeres y las niñas tiene que ver con todo lo que es cocinar, cuidar a los niños, a las niñas, cuidar a los enfermos, cuidar a los mayores. Y ahorita, pues en la pandemia también hemos visto que estos trabajos de cuidado son absolutamente centrales y bueno, ustedes conocen las historias desgarradoras de cómo las personas mayores no pudieron ver a sus familiares, cómo también por ejemplo, aquí en Alemania, donde la población depende mucho del trabajo de cuidados de las mujeres de Europa Oriental, que vienen a cuidar a los mayores, a cuidar a los niños y todo eso, digamos, ese arreglo también es muy problemático porque se está explotando a las mujeres, básicamente. Y entonces es muy importante que en alimentación entendamos mucho mejor cómo funciona el trabajo de los cuidados, lo revaloremos y lo redistribuyamos, porque no puede ser desde el punto de vista de la justicia de género que esté concentrado únicamente en las mujeres y las niñas. Hay que redistribuirlo, los hombres tienen que hacer su parte y obviamente también la colectividad, el gobierno, el Estado tiene que fortalecer mucho toda la parte de los cuidados en los sistemas alimentarios.
La segunda reflexión que quería ofrecer tiene que ver con la reconstrucción de nuestra relación con la naturaleza. La crisis del coronavirus es una expresión muy aguda de la destrucción ecológica. Sabemos hoy que los sistemas agroindustriales de alimentos y otros factores de destrucción ambiental, de deforestación, como la minería, son los responsables de este aumento de los fenómenos zoonóticos como el COVID-19. Y entonces, en ese sentido, nos plantea una cuestión muy profunda, y es que tenemos que repensar nuestra relación con la naturaleza. Nosotros en FIAN estamos trabajando ahora mucho en esa convergencia que nos parece que debe haber entre los derechos humanos y el derecho ambiental, y ahí nos parece que la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en el mundo rural es central, porque los pueblos indígenas ya habían empezado, digamos, en ese nuevo entendimiento de la relación de cultura o seres humanos y naturaleza, hacia reconstruir esa unidad. Somos parte de la naturaleza. La alimentación justamente es naturaleza que se convierte en nosotros y nos da vida. Entonces, hay que retomar eso. La Declaración de Derechos de los Campesinos, pienso que ahora hace universal justamente algunos argumentos que los pueblos indígenas han hecho, y en ese sentido tenemos que entender que la relación con la naturaleza, la salud de la naturaleza es muy importante para la salud de los animales, de las plantas y de nosotros mismos, e incluso más allá, esa relación social que tenemos con la naturaleza es co-constitutiva de nuestra dignidad como personas, comunidades y como pueblos. Y entonces, en ese sentido, tenemos que, ese también es un cambio paradigmático muy importante en el que nos tenemos que mover, y donde la alimentación, como digo, juega un rol central, está justo en esa intersección entre lo humano y lo natural, y entonces va a jugar ahí un rol catalítico muy importante. El otro aspecto que quería mencionar es el de las transformaciones tecnológicas, pero quizás mejor lo dejamos para las preguntas, porque creo que ya tengo que ir cerrando y quiero abordar el tema de la gobernanza, que me parece muy importante. Pero con respecto a las transformaciones tecnológicas, pues hemos visto que son un factor también de cambio de los sistemas alimentarios, de innovación. Los productores agroecológicos que conocemos nos han contado de cómo justamente ahora las plataformas digitales son las que le han permitido, digamos, encontrar estos canales de distribución de alimentos que los convencionales se cerraron por las medidas de confinamiento, y fue justamente digamos, las tecnologías digitales, las plataformas online, las que les permitieron, digamos, fortalecer esos lazos con los consumidores directamente. Entonces, bueno, eso es un desarrollo, digamos, interesante que tenemos que pensar, pero hay otros desarrollos que son un poco más complicados. Finalmente, entonces, con respecto a la cuestión de reconocer el derecho humano a la alimentación en los ordenamientos jurídicos internos, nos parece que es un paso central. Lo hemos visto que, por ejemplo, en países como Brasil o India, cuando lo hicieron, cuando ellos dieron ese paso y se creó toda la institucionalidad basada en el derecho humano a la alimentación, se hicieron progresos muy, muy importantes. Y aquí me parece importante destacar la democratización de la toma de decisiones con respecto al tema alimentario y de agricultura, los consejos participativos de seguridad alimentaria y nutricional que se instalaron, se vienen instalando cada vez en más países. Y me parece que a nivel europeo, por ejemplo, también hay una iniciativa de que haya un consejo de la Unión Europea, ¿no? El Comité Económico Social Europeo ha hecho esta propuesta, es una propuesta muy importante que nos parece que tiene que ir desde lo local, pasando por lo nacional, por lo regional y a nivel internacional. Obviamente, democratizar la gobernanza internacional me parece que es una misión central
de todas nosotras y nosotros. Aquí el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en Roma juega un rol central, es uno, digamos, de los logros más importantes del movimiento de soberanía alimentaria en las últimas décadas. Pasa por un momento difícil, pero nos parece que hay que fortalecer y hay que profundizar esas experiencias de democratización, como les digo, de toma de decisiones a todo nivel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por tus reflexiones y por el tiempo que ha sido genial, los 15 minutos. Muito obrigada por teres trazido para esta discussão a importância da alimentação não como mercadoria, mas como um direito, não é? Temos falado em várias das sessões que temos tido da centralidade da alimentação ser vista como um direito e não como um privilégio de alguns grupos, e a importância do reconhecimento do direito humano à alimentação nos quadros legais, nos quadros institucionais, a democratização da tomada de decisões, refletindo aqui também sobre a questão dos conselhos participativos de segurança alimentar e nutricional, como colocaste, deixando aqui também o desafio, não é, que já se começa a falar sobre o tema da possibilidade de um conselho também a nível europeu e a centralidade desta coerência entre as políticas a nível nacional, a nível regional e a nível global. Muitíssimo obrigada, seguramente vamos continuar a conversar depois no nosso momento de diálogo. Francisco, muito bem-vindo à nossa sessão, muito obrigada pela participação hoje. O Francisco é doutor em Ciências Sociais, tem um pós-doutoramento em Governança da Segurança Alimentar, foi responsável pela elaboração da Estratégia Regional de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e é especialista precisamente nestas temáticas, em sistemas alimentares sustentáveis da FAO, pelo que seguramente trará para a nossa reflexão aqui elementos muito importantes e absolutamente em diálogo com o que a Sofia já levantou aqui nesta primeira reflexão. Francisco, num artigo teu recente no Público, sublinhavas a importância das políticas públicas territoriais para assegurar a sustentabilidade dos sistemas alimentares. Aliás, algo que uma colega já colocou aqui no nosso bate-papo da importância de concretizar o desenvolvimento sustentável a nível territorial e em absoluta consonância com a própria estratégia recente do Prado ao Prato, que foi lançada a semana passada pela Comissão Europeia e que vão ser as bases das principais resoluções das políticas da União Europeia em matéria de produção alimentar para a nossa próxima década. Portanto, Francisco, qual a tua leitura sobre como esta estratégia poderá contribuir para a promoção de sistemas alimentares sustentáveis em Portugal, a partir de uma abordagem de direitos, como a Sofia já nos colocou aqui nesta reflexão inicial? Francisco, 15 minutos também. Creio que estás sem som, Francisco. Teu microfone. Alô? Agora sim. Obrigada. Muito obrigado. Eu começaria talvez por contextualizar um aspecto que me parece importante, antes mesmo do Covid, e que por vezes não temos a real dimensão disto. E o Covid basicamente deu luz, de alguma forma, a esta realidade. Que é, e isto a Sofia não tocou, mas eu conheço e sei certamente que pensa sobre isto, e é uma das preocupações, é que o sistema alimentar que temos, basicamente, representa hoje em dia, ao nível europeu, cerca de 80% dos custos em saúde. Isto são dados oficiais, isto é, os países da União Europeia gastam 80%, não estamos a falar em 20%, nem 30%, nem 40%, 80% do seu orçamento de saúde para tratar uma série de chamadas externalidades derivadas do sistema alimentar que temos. Isto é um rombo nos orçamentos absolutamente brutal. Quer dizer, imaginem o que seria isto em capacidades dos sistemas de saúde públicos, até para responder ao Covid, em que é que isto se traduziria ao nível das infraestruturas de saúde de cada um dos Estados-membros. Portanto, isto estamos a falar apenas dos custos em saúde. E podemos dizer assim, bom, é dos custos em saúde, porquê? Porque as pessoas têm maus hábitos alimentares. Esta é a visão, de certa forma, liberal. É de alguma forma olhar para isto como tudo tendo a ver com uma opção que os consumidores tomam relativamente a ter uma alimentação mais saudável ou menos saudável. É claro que as opções dos consumidores são importantíssimas e elas são fundamentais. A grande questão é que a margem de manobra da maioria da população com poder de compra mais reduzido para ter essa opção é extremamente reduzida, face, entre outras coisas, ao marketing alimentar muito forte sobre determinado tipo de produtos
e, obviamente, às contingências da vida de trabalho da maior parte das pessoas e à taxa de urbanização que é crescente em quase todos os países da Europa e em todos os países do mundo. Portanto, basicamente, a maior parte das pessoas não tem acesso regular, de forma fácil, a alimentos de qualidade. E, portanto, este sistema, digamos assim, de low cost, não é? Comparativamente às companhias de aviação, em termos de alimentação, é de facto um problema que está a gerar ou a pôr em causa a sustentabilidade dos próprios sistemas de saúde. Bom, com esta ligação com a questão da saúde, que é preciso entender que ela é muito importante, eu já nem ligaria a isto todos os outros impactos que têm a ver com as questões ambientais ou com as questões sociais, onde eu insiro a desertificação rural, ou depois, obviamente, acompanhada de problemas como os incêndios, que Portugal normalmente tem sido vítima. Se somarmos estes valores todos, nós temos certamente valores arrepiantes em termos do PIB, que saem diretamente do orçamento do Estado, quando à partida os Estados têm tido muita dificuldade em ter recursos para fazer políticas ativas num outro sentido. Bom, o Covid veio pôr alguma luz sobre isto, ou pelo menos voltou a colocar estes temas à discussão. E não é só do ponto de vista, digamos assim, do bem comum, não é só no sentido das políticas públicas. Reparem, os próprios operadores do sistema alimentar global, que cá entre nós também foi respondendo a esta crise, isto é, eu ia a alguns supermercados em Portugal e muitos de vocês iam e não houve ruptura do abastecimento. O próprio sistema globalizado foi devidamente acautelado e soube gerir, do ponto de vista da logística, a manutenção de níveis de aprovisionamento em muitos dos países. Mas a situação do Covid é também algo que é uma agenda externa que lhes surge de surpresa. E que, portanto, eu acho que mesmo a esse nível do sistema alimentar global vai certamente provocar algumas revoluções e algumas mudanças radicais em termos de inovação. E quando eu digo em termos de inovação é porque já assistíamos nesse setor digamos que ao surgimento de clusters muito específicos, reconhecendo esta questão da qualidade alimentar que está a ser colocada na maioria dos mercados. E, portanto, eu penso que isto vai também gerar alguma dinâmica ao nível desse sistema alimentar globalizado. E na sua resposta, digamos assim, a este fenómeno. O que pode eventualmente impactar estratégias de nível mais territorial, porque não necessariamente o local agora e os ativos locais, os recursos naturais e o mercado local de alimentos continuará a ser claramente uma reserva, digamos assim, de menor interesse para o sistema alimentar globalizado. Até porque, como diziam, os consumidores claramente mostraram e vão ter tendência, se a memória não for curta, a valorizar os sistemas alimentares locais daqui para a frente. Bom, dentro desta dinâmica, e tendo em conta as conclusões, por um lado, dos vossos webinars, mas também aquilo que referiste do programa recente da União Europeia, eu estava aqui a ver 3 conclusões, 3 critérios que me parecem muito interessantes de citar, que é garantir que a cadeia alimentar tenha um impacto ambiental neutro ou positivo, a garantia da segurança alimentar, nutrição e saúde pública, preservar a acessibilidade do preço dos alimentos e ao mesmo tempo gerar retornos económicos mais justos na cadeia dos suprimentos. E poder-me-iam dizer isto foram algumas das conclusões dos webinars desta série de Conversas à Mesa. Não, isto são 3 critérios centrais do programa da União Europeia que saiu. Portanto, há aqui naturalmente eu penso que obviamente as diretivas deste programa são tão sensíveis àquilo que é a trajetória do sistema alimentar e à constatação das evidências, como elas ficaram patentes durante as discussões que tiveram aqui neste Conversas à Mesa. E, portanto, pese embora, obviamente, ser um programa que terá que ser adequado e ainda tem um caminho para ser feito, há algumas críticas já subjacentes ao programa que são, no meu entender, válidas e devem ser equacionadas. Penso que é difícil garantir estas 3 condições sem também analisar a questão do mercado, sem analisar a questão do comércio internacional de alimentos e a relação quer da comunidade, quer dos países e o seu posicionamento em relação a isso, e bem como as questões, digamos que fiscais, em termos de impostos, etc. e tal, sobre determinados produtos em detrimento de outros. A questão do comércio como um todo é algo que ainda está relativamente ausente deste pacote, mas creio que acabará por ter que vir à mesa. Mas dizia eu, este programa identifica-se muito com algumas das conclusões que aqui foram colocadas na mesa, que são as trajetórias necessárias para o sistema alimentar. Eu diria que, portanto, parecem que quer as vossas conclusões, quer aquilo que vem em termos de programa ao nível da União Europeia, portanto, para os países da Comunidade Europeia como um todo, se resume na prioridade absoluta para a construção de estratégias territoriais para a promoção de sistemas alimentares sustentáveis.
Obviamente isto feito com prioridade para a produção sustentável de alimentos, mas eu diria, e eu penso que isto é muito importante, em função dos dados anteriores das externalidades de saúde, se é que se podem chamar externalidades, em muito caso são as centralidades no fundo do sistema, tem a ver com a promoção do acesso a alimentos saudáveis para os grupos mais desfavorecidos. E isto parece uma tónica central para não repetirmos os erros que por vezes temos feito nas últimas décadas. A crise económica que já se sente e que se vai seguir ao impacto desta pandemia vai gerar, obviamente, que um volume muito grande de pessoas venha a engrossar o exército de pobres em todos os países europeus. Naturalmente, os países mais periféricos vão sentir isso com maior peso, com maior volume, e, portanto, digamos que o acesso a uma alimentação saudável dessa população vai estar ainda mais em causa do que estava antes, o que pode vir a significar, se não fizermos nada nesse sentido, que em vez de gastarmos 80% do orçamento do Ministério da Saúde para tratar essas doenças, venhamos a gastar eventualmente 80%, mas do novo orçamento que necessariamente terão que ter os Ministérios da Saúde. Portanto, eu diria que estratégia central, desenvolver políticas alimentares territoriais, sustentáveis, mas com um foco primordial na satisfação do acesso a alimentos saudáveis por parte dos grupos mais vulneráveis, que é possível e é factível identificar quem são, onde moram, e em muitos casos não será infelizmente possível dizer imediatamente o nome, porque eles vão aumentar substancialmente. Mas eu penso que esse é um critério. Agora, penso também que é importante reconhecer, e eu diria que isso a Europa já vai reconhecendo. Penso que em Portugal nós ainda temos algum caminho a fazer sobre isso, apesar de já termos dado alguns passos. Reconhecer que este desafio é extremamente complexo, ele vem de diferentes dimensões. Não é mais um problema, e unicamente um problema agrícola, não é um problema de disponibilidade de alimentos, é um problema de várias dimensões. Sendo um problema de várias dimensões, estas estratégias territoriais têm que ser necessariamente intersetoriais. Isto é, nós temos que necessariamente envolver a área da saúde, a área da agricultura, a área do meio ambiente, a área do ordenamento, a área da educação e, portanto, só com medidas intersetoriais é que nós conseguimos enfrentar as diferentes dimensões que o problema alimentar traz em detrimento daquilo que era o problema agrícola, digamos assim, ou o problema de geração de valor no setor da agricultura. E, por outro lado, como dizia a Sofia, e penso que isto cada vez vai ficar mais evidente, vai ser necessário que estas estratégias e estas políticas alimentares locais sejam de alguma forma governadas de forma mais democrática, mais participativa e não tem a ver apenas com a democraticidade do sistema alimentar, tem a ver com a sustentabilidade das próprias propostas de políticas e com a sua implementação e com o seu monitoramento. Isto equivale, não necessariamente, mas tem equivalido em muitos países, à criação dos chamados conselhos alimentares locais, que por sua vez têm ao nível nacional um correspondente, que são os Conselhos Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional. E nesse sentido Portugal está de parabéns porque criou um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, portanto a estrutura nacional está feita, é preciso pô-la a funcionar e é preciso ligar claramente com os municípios, que os municípios nisto vão passar e têm necessariamente que ter um papel mais relevante, não só os municípios como eu diria que as comunidades de municípios, ou os consórcios de municípios, ou as comunidades intermunicipais, que têm, obviamente, a possibilidade no terreno de ter uma intervenção mais forte ao nível dos sistemas alimentares e criar sistemas de governança para estes mesmos sistemas que, de alguma forma, se articulem ao nível nacional num Conselho Nacional de Segurança Alimentar. O desafio não é fácil, mas ele é factível e eu penso que seria o caminho não só para responder àquilo que foram as conclusões das vossas sessões, como, curiosamente ou não, responder àqueles que são os 3 principais critérios deste programa da União Europeia, que certamente também permitirá, para alguns países com maiores restrições orçamentais, ter acesso a alguns recursos que são fundamentais para fazer esta transformação do sistema alimentar. E, portanto, há aqui uma coincidência positiva em termos de futuro. Agora, o que é preciso é pôr mãos à obra e começar o amanhã, penso eu. E termino por aqui, 3 minutos do fim, consegui. Muito obrigado. Obrigado.
Excelente, muito obrigada, Francisco. Uma forma muito bonita de começar essa manhã, sem dúvida nenhuma, a partir destas discussões tão plurais e com um leque tão diversificado de atores, e realmente isso muito nos honra. Após estas reflexões e este enquadramento, quer global com a Sofia, quer regional com o Francisco, trazendo também aqui as prioridades que a própria estratégia do Prado ao Prato também coloca, passamos a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Portugal, o Engenheiro Nuno Russo. Boa tarde, Engenheiro Nuno Russo, muito obrigada pela sua disponibilidade em participar desta sessão. Seja muito bem-vindo para este diálogo. É realmente um privilégio contar com a sua participação e com as suas reflexões neste intercâmbio de ideias e de possíveis soluções e respostas nesta construção do amanhã, como o Francisco bem deixava aí o mote. Depois destas reflexões e destas leituras, seja a nível global com a Sofia, seja a nível regional com o Francisco, que elementos é que destacaria desde uma perspectiva nacional das conclusões destes nossos 6 intercâmbios internacionais que tivemos? Como assegurar a coerência e a coordenação de políticas, um elemento que a Sofia nos trouxe, que depois o Francisco também recuperou aqui, como assegurar esta coerência e coordenação entre os diferentes níveis, o nível global, o nível regional, nacional, local, territorial, como o Francisco agora colocou aqui, e outra colega também já no bate-papo também já colocou, a partir de novo de uma abordagem multissetorial, de novo um tema multidimensional que exige necessariamente essas respostas a partir das diferentes dimensões dos diferentes setores. 15 minutos também, Engenheiro Nuno Russo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um gosto conhecê-los, não de uma forma pessoal, mas de uma forma digital, que hoje em dia é a ferramenta que temos de recurso a voltar a falar e a debater e encontrarmos sobre estes temas. Queria cumprimentar a Joana Dias, a quem agradeço o convite para juntar a voz neste importante momento de reflexão e discussão de temas e debates das conclusões que, entretanto, foram acontecendo. De referir que muitos deles, curiosamente ou não, tocam efetivamente nas atribuições e nas competências e responsabilidades do Ministério da Agricultura, como são as cadeias curtas de comercialização, como é a agricultura familiar, como são os temas de alimentares locais, as organizações de produtores, a cadeia de abastecimento, entre outros, e que são muito relevantes e matérias que o Ministério já trabalhou no passado e que continua a trabalhar no presente e que espera eventualmente que no futuro tenham os objetivos e a concretização das metas para o qual elas foram criados, havendo ainda muito trabalho a desenvolver e elaborar. Boa tarde à Sofia Gonçalves e um cumprimento especial ao Francisco Sarmento, de outras alturas e de outras andanças, e também um cumprimento à Sara Paes. Espero, de alguma forma, conseguir corresponder às expectativas de quem tem esta tarefa de animar o debate. Não é fácil nestas circunstâncias, em webinars, particularmente complicado. Falta-nos, para além da audição e da visão, as sensações e da presença física de todos nós. Simpaticamente foram disponibilizados 15 minutos. Eu espero não ser muito extenso na minha abordagem. Há aqui muitos temas que gostava de referir e de comentar. Mas começava essencialmente, e não podia deixar de ser, por esta questão da pandemia do Covid-19. Nestes últimos meses foi caracterizado uma grande incerteza. O setor agroalimentar foi sujeito a um desafio ímpar e que teve que se adaptar e aprender ao longo do tempo. Se por um lado assumiu desde o primeiro momento a responsabilidade de não parar, de continuar a trabalhar, para garantir os produtos seguros e de qualidade e a alimentação dos cidadãos portugueses. Por outro lado, também é verdade que ficou sujeito a bruscas mudanças nos canais de comercialização e no perfil da procura dos consumidores, com consequentes aumentos de custos, de contexto e de produção e também de redução de margens dos produtos agrícolas. A prioridade do Ministério nesta altura passa não só para mitigar os efeitos desta pandemia no setor, mas também para continuar a garantir o seu crescimento económico, o seu abastecimento, designadamente através da criação de valor acrescentado, dos apoios necessários ao reforço da produção nacional e por continuar a agilizar as condições para a recuperação da evolução positiva da balança económica, mas também dos sinais económicos que pretendemos que sejam interessantes e relevantes após e na retoma desta pandemia. E neste contexto, e em articulação com as diversas áreas governativas, em parceria também com as organizações representativas do setor agrícola,
Procurámos responder às necessidades que nos foram deparando e que nos foram identificando e, a cada momento, assegurar respostas, soluções e medidas de apoio para garantir o funcionamento do setor e o abastecimento alimentar. Dizer também que a alimentação, como conceito genérico, deve merecer de nós a melhor atenção e cuidado em termos de decisão, apreciação do que está em causa, sem reservas nem qualquer tipo de condicionamentos. Quero deixar claro que, pese embora o Ministério da Agricultura não tenha a denominação da alimentação, esta é uma das competências do Ministério da Agricultura e tentamos acompanhar e elaborar políticas públicas que possam ir ao encontro da melhor defesa da alimentação e da nutrição da população. Claro que isto não invalida a necessidade da proteção e da promoção da própria agricultura, do que é nosso, do que é nacional, da criação de condições para as melhores produções, também em quantidade, porque temos e sabemos todos que temos que alimentar uma população em crescimento, mas também, e obviamente, de maior qualidade e de uma maior nutrição e alimentação. Estes fatores são essenciais para aumentar o rendimento dos nossos agricultores, dos nossos produtores, sendo também esta a via para a atração de novas gerações para a agricultura e para o nosso território. E, como sabemos, é fundamental uma renovação geracional da agricultura portuguesa, é fundamental uma ocupação do território que, como bem foi dito pelo Francisco, tem problemas de desertificação e nós temos que o ocupar essencialmente, mas também com a agricultura. Este desenvolvimento rural, esta agricultura sustentável no que toca à gestão dos recursos naturais, quer seja o solo, quer seja a água, mas também o cuidado com a mitigação das alterações climáticas, da sustentabilidade económica, social e ambiental, são preocupações do Ministério da Agricultura. Dizer que dos vários debates e das várias conclusões que foram aqui abordadas e também discutidas nos anteriores webinars, gostava de referir que a globalização certamente tem as suas fragilidades e que a pandemia veio evidenciar das mesmas, mas é necessário verificar que ao nível nacional elas poderão ser de alguma forma tratadas e mitigadas de maneira diferente. Não podemos deixar de referir que no que toca a Portugal e no que toca a todo o esforço que foi feito durante esta pandemia, há que realçar o trabalho, o empenho e a resiliência dos nossos produtores e dos nossos agricultores, que durante este período conseguiram garantir de uma forma muito eficaz e eficiente a não existência de rupturas no abastecimento de produtos agrícolas e de produtos alimentares, e referir também a indústria alimentar, que garantiu que esses alimentos chegaram à mesa dos portugueses com condições de segurança, com condições de qualidade e com condições de nutrição para a alimentação dos portugueses. É claro que houve a necessidade de adaptações e de reformulações, houve a necessidade também de alargar as políticas públicas durante este período, como é o caso das cadeias curtas de comercialização, para permitir, de alguma forma, que os pequenos e microprodutores conseguissem fazer a distribuição dos seus produtos, essencialmente pelo encerramento do canal Eureka, que era a forma de escoamento de muitos destes produtos alimentares. Existiram e foram criadas muitas relações diretas na altura, antes do Covid, que se quebraram com o aparecimento do Covid e que, de alguma forma, através das redes digitais, que há pouco foram faladas, e destes meios novos tecnológicos de fazer chegar e de fazer o encontro entre o consumo e a produção, foram criadas muito facilmente plataformas de comercialização de produtos alimentares, onde também o Ministério da Agricultura teve o seu papel, como não podia deixar de ser, de criar uma plataforma Alimente Quem o Alimenta, onde foi possível fazer o encontro entre o consumo, entre a sociedade e a produção, os produtores e os consumidores, que começou essencialmente por uma questão de sensibilização, mas depois evoluiu rapidamente para um espaço virtual de contacto direto e de
disponibilização de informação de quem são os nossos produtores, onde é que eles estão e que produtos é que nos têm para disponibilizar para efeito do consumo dos portugueses. Conta essa plataforma com mais de 1000 produtores inscritos, atingiu mais de 100 mil interações e conseguiu um alvo de projeção de informação a mais de 2 milhões de contactos. Dizer que também alteramos as regras numa perspectiva de permitir o fornecimento de produtos que estariam com maior dificuldade da sua distribuição, através da retirada de produtos das organizações de produtores, onde foram entregues ao Banco Alimentar e também a outras instituições de solidariedade social que aproveitaram de alguma forma produtos que de outra maneira não poderiam ser distribuídos ou consumidos e aí tiveram um efeito muito prático na ajuda a quem tem carências e deficiências alimentares. Dizer que o futuro das políticas alimentares tem a sua base numa relação de confiança e segurança entre produtores e consumidores e o Ministério tem que agilizar, acompanhar e promover essa confiança entre os consumidores e os produtores, sejam elas criadas de uma forma individual, quer sejam feitas de uma forma organizada através das suas entidades representativas, das organizações de produtores, mas também envolvendo cada vez mais a administração local, os municípios e as autarquias, que são um elo essencial na produção local, na produção sustentável, e é por isso que também estamos numa fase de revisão do Código de Contratações Públicas para permitir que a produção local e ou regional chegue muito mais facilmente e seja uma forma de distribuir esses alimentos para aproveitamento público, quer sejam das escolas, quer sejam de cantinas municipais, quer sejam de outros destinos que os mesmos possam ser aproveitados. Termino reforçando o empenho do Governo e do Ministério da Agricultura em agilizar matérias que vão ao encontro daquilo que aqui foi discutido e nos outros seminários também, como o Estatuto da Agricultura Familiar, um trabalho que foi lançado pelo anterior Governo em março de 2019, regulamentado nessa altura, e que estamos em fase plena da sua implementação. É claro que nem todos os benefícios e direitos daqueles que aderirem ao Estatuto da Agricultura Familiar estão já disponíveis para a sua utilização, mas, como devem compreender, esta é uma relação entre outros ministérios que temos que acautelar e identificar as melhores propostas para que esse Estatuto seja interessante e seja merecedor do interesse desses agricultores. Também ao nível do trabalho que está a ser feito dos jovens empresários rurais, um outro estatuto que entretanto foi criado, mas que está um pouco, é mais recente e da mesma forma não tem tantos direitos e benefícios. Também não o queremos ligar ao jovem agricultor, são duas coisas diferentes, tem muito mais a ver com a parte económica, com a parte da ocupação da coesão territorial e terá que ter outras vantagens e aproveitar outros fundos para além da agricultura e a dizer que a implementação, pretende-se que essas duas implementações sejam reais, concretas, com resultados que permitam a adesão de mais agricultores, quer à produção local, quer à produção regional, quer efetivamente à produção nacional. E terminar e disponibilizar-me para qualquer outra questão ou desenvolvimento de perguntas em particular, que o Ministério da Agricultura, como não podia deixar de ser, conta com todos os agricultores e com todas as entidades representativas, mas também com outras organizações que trabalham a questão daquilo que foi falado da agricultura biológica ou agricultura ecológica e de todas aquelas que têm como alimentação o seu fim em termos da sua preservação e da sua garantia para todos os portugueses em particular, e que o Ministério estará sempre disponível para discutir aqui ou noutras oportunidades estas e outras questões que sejam do interesse de todos. Obrigado.
Muito obrigada, Engenheiro Nuno Russo, pelos seus apontamentos aqui e este diálogo com as conclusões explicitamente das sessões anteriores, com alguns exemplos também de ferramentas, de instrumentos já existentes que o Ministério da Agricultura tem vindo a disponibilizar, e a necessidade da operacionalização desses instrumentos também, como é o caso, claro, do Estatuto da Agricultura Familiar, que bem referiu, e que vários colegas também já colocaram ali na nossa discussão por escrito, como um dos elementos centrais. Reforçaria aqui o elemento que trouxe para esta discussão, que na verdade quer Sofia, quer Francisco também já o tinham mencionado, na necessidade de fazer dialogar o Ministério da Agricultura, portanto, tema da agricultura, com outros setores, não é? Portanto, estas políticas públicas necessariamente para a alimentação necessariamente terão que ser trabalhadas com diferentes ministérios, daí a importância dos conselhos e muito particularmente no caso português do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, através deste envolvimento dos diferentes setores, como bem referiu, desde o ambiente, pescas, saúde, etc. Muito obrigada por essas reflexões, seguramente vão ser recuperadas no momento da discussão. Como eu já vos comentei, a nossa discussão de hoje vai contar com as reflexões e questões por parte da Fundação Carlos Gulbenkian. Sara Paes, muito bem-vinda, muito obrigada pela forma como tens acarinhado este projeto, Alimentação é Direito, pela disponibilidade em participar hoje especificamente desta sessão. A Sara é gestora de projetos na Fundação Carlos Gulbenkian, integra desde 2018 a equipa do programa Cidadãos Ativos, que gera um fundo da Islândia, Liechtenstein e Noruega para o financiamento de projetos na área da cidadania ativa e do fortalecimento da sociedade civil em Portugal. Passaria a palavra então à Sara para que possa brevemente apresentar o programa Cidadãos Ativos, a forma como o programa tem destacado a importância da mobilização social em torno dos direitos humanos para a promoção da mudança política e desafiar obviamente os nossos convidados e a nossa convidada com algumas reflexões sobre os resultados deste ciclo Conversas à Mesa. Sara, passo-te a palavra. Obrigada, Joana. Eu antes de mais queria agradecer o convite, o simpático convite da Atuar para estar aqui a acompanhar em representação do programa Cidadãos Ativos e da Fundação Carlos Gulbenkian. Sou uma não especialista entre especialistas e queria também agradecer o esforço que a Joana e a equipa que está a implementar o projeto da Alimentação é Direito, o esforço que têm feito nestes tempos difíceis e nestas circunstâncias difíceis para que o projeto não pare, e portanto esta série de webinars surgiu nesse contexto e portanto até foi uma oportunidade, é um daqueles casos em que se aproveita enfim, circunstâncias desafiantes para fazer coisas novas, inovadoras e pronto. E uma saudação forte a vocês por terem tido esta iniciativa. Como disse a Joana, eu trabalho no programa Cidadãos Ativos e portanto que gere em Portugal este fundo EA Grant destinado especificamente ao fortalecimento da sociedade civil e da cidadania ativa, e portanto este projeto foi selecionado por concurso e portanto realiza plenamente esse desígnio do programa, portanto tem esta componente muito forte de sensibilização e de advocacy para o direito à alimentação, e pronto, e estamos muito contentes de vos poder ajudar neste trabalho árduo, mas que é tão importante, como já tem vindo a ser reconhecido. Eu agradeço também a oportunidade de ter acompanhado as intervenções dos convidados, e se calhar agora ia tentar aqui assumir o meu papel para também não perder mais tempo, o meu papel como animadora, e se calhar colocando uma questão que a Joana já tinha focado no início, na apresentação, e que também os convidados focaram, que tem a ver com o papel das autarquias e portanto, com o reconhecimento da importância e desta tendência das autarquias poderem assumir um papel mais interventivo ao nível da implementação das políticas para a segurança alimentar e nutricional.
E a questão que eu se calhar colocaria, que eu vi também aqui que no chat do webinar também já algumas pessoas que estão a acompanhar também já referiram, a questão que eu poderia lançar seria que como é que se pode operacionalizar esta relocalização das políticas para a segurança alimentar e nutricional e concretamente, que passos é que poderiam ser dados para que isto aconteça. Talvez começar, os últimos são os primeiros, talvez, não sei, começar pelo engenheiro Nuno Russo, se quiser começar por responder à questão. Muito obrigado. Durante este período de pandemia, efetivamente, nós tivemos um contacto muito direto com as autarquias, com os municípios. A questão dos mercados alimentares locais foi fundamental para permitir que os produtos agrícolas e alimentares continuassem disponíveis a todos os consumidores. É claro, garantindo as condições de segurança e de higiene a todos aqueles que participavam. Nem todos se mantiveram abertos. Houve necessidade de criar um código de boas práticas para o refuncionamento de muitos e a reabertura de muitos que, entretanto, fecharam. No entanto, o trabalho das autarquias não se cinge apenas à autorização do funcionamento destes mercados. Nós, como bem sabemos, temos um programa líder, uma rede rural nacional, que tem uma grande ligação com todos os municípios, através dos grupos de ação local e de LBCs, que trabalham muito a nível de pequenos investimentos em pequenas zonas de juntas de freguesia, de municípios, que têm necessidades e são zonas desfavorecidas, onde os apoios são consideravelmente maiores para esse efeito. Eu acho que existe a possibilidade, eu há pouco referi, e se calhar poderia agora aprofundar um pouco mais, a questão da contratação pública. É conhecida a intenção do Governo de rever este Código de Contratos Públicos e foram já iniciados alguns trabalhos nesse sentido. E claro que a agricultura participa ativamente neste projeto. Isto tem em vista, de alguma forma, a calcular as preocupações e as necessidades não só do setor, como dos consumidores, através da dinamização do interior, da valorização da pequena agricultura, da agricultura familiar, mas também através do fornecimento de proximidade de bens agroalimentares, sem esquecer o fomento do consumo desses produtos, quer eles sejam biológicos, quer eles sejam agroecológicos, sustentáveis, mas de origem certificada, como há pouco também foi referido. Como devem compreender, estão a ser ponderadas todas as soluções possíveis do ponto de vista jurídico, porque o Código de Contratos Públicos é um código muito denso e com as suas necessidades de calcular as futuras alterações, mas conhecendo, e não obstante as regras que regem estas matérias, eu julgo que poderão, de alguma forma, limitar as intenções e as possibilidades de alteração do mesmo, principalmente porque toca a princípios de concorrência e a princípios comunitários de contratação pública. No entanto, mantemos esta vontade afirmada e que corresponde ao impulso já em curso e em funcionamento de criar caminhos concretos que, a seu tempo, certamente poderão ser efetivados. O que é que está aqui em causa? Está aqui em causa a possibilidade de alargar o regime previsto para o ajuste direto simplificado, à formação do contrato de aquisição de bens fornecidos por detentores da pequena agricultura ou do Estatuto da Agricultura Familiar, desde que o preço não ultrapasse os 10 mil euros em termos de ajuste direto. Adicionalmente, também está pensado a possibilidade de prever critérios de contratação, tendo em conta um regime específico direcionado a potenciar o fornecimento de proximidade destes produtos alimentares, ou dito de outra forma, o abastecimento dos circuitos curtos. Por isso, estes caminhos que estão a ser agora equacionados e trabalhados, e sem prejuízo, como referi, do empenho em mantermos em aberto outras possibilidades de trabalho, com outras soluções, poderão permitir certamente aquilo que são as preocupações e as necessidades do setor. Muito obrigada. Se calhar passaria agora a palavra ao Francisco Sarmento para refletir um pouco também sobre a mesma questão.
Costuma-se dizer que é a pergunta do milhão de euros, não é? E como é que nós fazemos disto? Como é que nós pomos a mão nisto, não é? Há várias vias, mas são relativamente estreitas, parece-me. Mas antes de entrar nisto, deixa-me só chamar a atenção de uma coisa. Eu acho que a primeira via, como pomos a mão nisto, é a consciencialização da situação a que chegamos. É tomar consciência da importância da alimentação como um todo, não é? E nesse sentido eu acho heroico, absolutamente heroico, o trabalho hoje em dia da maior parte dos responsáveis dos Ministérios da Agricultura, onde incluo Portugal, e talvez até mais heroico ainda em Portugal, e não é por estar aqui o seu secretário de Estado que digo isto, é porque, de facto, a subalternização do setor da alimentação e da agricultura na prioridade política dos Estados, ela é muito expressiva. Reparem uma coisa, se em Portugal o turismo tem o apoio que tem, a visibilidade que tem, e é capaz de representar cerca de 10% do PIB, números genéricos, as externalidades do sistema alimentar em Portugal, que envolvem os custos de saúde, a importação de comida para as próprias compras públicas do Estado, que por sua vez contribuem para essa desigualdade em saúde, os custos ambientais relacionados com a desertificação do meio rural, ou seja, a gradual falência de um sistema baseado naquilo que era a agricultura e não numa visão da alimentação, é capaz de representar mais de 20% do PIB nacional. E isto equivale a dizer que se a alimentação fosse de facto uma prioridade a nível de Estado, isto significaria que também os ministérios de tutela responsáveis por esta área teriam outros meios para poder trabalhar. E é por isso que eu dizia que eu acho que, de certa maneira, o trabalho é heroico por parte dos responsáveis por esta área, porque claramente a agricultura e a alimentação não são uma prioridade de Estado, e isto tem a ver com a percepção nos últimos 30 anos de uma determinada geração, e não só, de que há aí um supermercado global em que nós podemos a qualquer momento satisfazer os nossos desejos sobre qualquer produto alimentar a um baixo preço e que isto não vai ter externalidade nenhuma. E esta percepção de segurança transmitida nas últimas décadas por este supermercado global inexistente é o que faz, de certa maneira, a subalternização desta prioridade enquanto prioridade de Estado e, portanto, a não realização do direito humano à alimentação adequada. Portanto, primeira grande questão, consciencializar e sensibilizar quem detém o poder político que a questão alimentar, se bem tratada, provavelmente evitaria um gasto de mais de 20% do PIB português, com benefícios óbvios a nível do desenvolvimento nacional e dos territórios. Agora, como é que nós podemos começar a fazer isto? Primeiro, por isso, e segundo, eu penso que é preciso mudar os instrumentos com os quais trabalhamos. Não adianta tentar resolver novas constatações com velhas receitas. E começaria por dizer que é necessária a própria abordagem que se faz ao nível dos programas, projetos de desenvolvimento agrícola ou desenvolvimento rural e territorial, tem que partir de uma outra dimensão. Em primeiro lugar, tem que colocar como foco claro os grupos mais vulneráveis a todas estas externalidades, porque desta forma nós vamos reduzi-las gradualmente. Em segundo lugar, tem claramente que olhar para esta matéria como sendo algo que precisa de uma nova metodologia de trabalho, inclusivamente, de novos instrumentos técnicos, porque há técnicas de facto que têm que ser novas, e também institucionais, porque não podemos continuar com o mesmo tipo de política, nem com o mesmo tipo de arranjos, nem de normas para resolver isto. Eu dou-lhe um exemplo muito, penso que singelo daquilo que lhe estou a dizer. Quando eu hoje quero analisar um sistema alimentar para lhe fazer um diagnóstico e eventualmente fazer um projeto ou um plano de desenvolvimento, seja uma candidatura de um jovem agricultor, o racional que está por trás disto é uma análise da cadeia de valor. A maior parte dos técnicos formados nas últimas 3 gerações, trabalha com esta racionalidade. Sabendo nós, por exemplo, hoje, que a especialização produtiva, no caso da agricultura familiar, o que levou foi à exclusão dos agricultores familiares da maior parte das cadeias agrícolas do mundo. E, portanto, o que isto levou foi uma concentração no sistema. É um outro olhar, é uma outra racionalidade que tem que ser colocada e que se traduz em números. A valorização dos serviços ambientais, dos serviços ecossistémicos que a agricultura familiar tem, é traduzível em recursos, é traduzível em dinheiro. Portanto, é necessário ter novas metodologias de abordagem na concepção dos projetos e dos programas e das políticas de desenvolvimento agrícola e territorial.
E aí sim eu penso que com os recursos disponíveis ou que ainda há disponíveis e trabalhando junto com os municípios, é possível ser esse o ponto de partida para montarmos estratégias territoriais para promover sistemas alimentares mais sustentáveis. Mas isto tem que andar de mãos dadas, no meu entender, com uma maior prioridade política a nível nacional, colocando esta questão da agricultura e da alimentação não como apenas uma transferência de responsabilidade para um setor específico, sem necessariamente esse setor ter os recursos para isso, mas sim como uma política de Estado e, portanto, obviamente com a preponderância e a prioridade que deve ter nessa matéria. Portanto, eu penso que seria uma combinação destes dois elementos. Muito obrigada, Francisco. Passaria agora a palavra à Sofia. O que comentários é que lhe sugere esta questão? Sí, muchas gracias. Bueno, yo concuerdo con Francisco y con Nuno. Pero bueno, creo que también todos hemos concordado que los sistemas alimentarios son complejos, ¿no? Y tienen esta multifuncionalidad que hemos destacado. Entonces, yo quisiera agregar el elemento del imaginario cultural, ¿no? En el momento en que territorializar implica también, obviamente, volver a arraigar y a enraizar los sistemas alimentarios en los paisajes, en los diferentes ecosistemas, y todo esto tiene un componente cultural muy fuerte. Y me parece que ahí va a ser central ganar y reinventar el imaginario, sobre todo de los jóvenes y de los niños, ¿no? Porque yo pienso que están expuestos completamente a la publicidad. Ustedes saben que esa es una batalla también muy grande que hemos estado tratando de dar en algunos países, en Colombia, por ejemplo, para que se prohíba la publicidad de comida chatarra para niños, porque la carga emocional que lleva, por ejemplo, mi hija nunca ha pisado un McDonald's, pero un día me dice, mamá, soñé que estuve en McDonald's, así emocionadísima. Y era porque sus amiguitas, evidentemente, en el jardín infantil van a McDonald's y le cuentan que es la experiencia más fantástica del mundo. Entonces, pienso que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Obviamente somos optimistas en el sentido de que vemos a todos estos jóvenes de Fridays for Future y los jóvenes de estos nuevos movimientos ambientales y ecológicos que vienen pues con mucho ímpetu y están dispuestos digamos, a contribuir, a reimaginar lo que es la naturaleza, los ecosistemas, y ahí de nuevo creo que tenemos que hacer más trabajo en la parte alimentaria, porque pienso que yo estuve participando en las manifestaciones el año pasado en septiembre, que fueron muy grandes, y yo veía las pancartas y yo veía que era mucho más dominante el discurso, por ejemplo, del veganismo, ¿no? Que es un discurso, bueno, muy orientado a esta bueno, individual, esta cuestión de una decisión individual, pero no cuestiona la cuestión sistémica, justamente, estructural que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, creo que ahí es una tarea para nosotros en el movimiento del derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, dialogar más con estos nuevos movimientos de muchos jóvenes para que, digamos, logremos juntar ahí esfuerzos. Entonces, sí, el imaginario cultural me parece una cuestión muy importante. La otra cuestión para realizar, y me parece que en esa tenemos menos consenso y menos apoyo, digamos, en términos de gobierno y de política pública, es todo el tema del acaparamiento de tierras y recursos naturales. Sin tierra va a ser imposible realizar cualquier sistema alimentario, y aquí el problema que tenemos es, sabemos muy bien, la minería, la infraestructura, la urbanización, simplemente está comiéndose mucha tierra agrícola. Y esto, obviamente, en un contexto donde estas inversiones en minería, en infraestructura, obviamente en monocultivos, en nuevas energías energéticas también, está fuertemente financiada y jalonada por los grandes fondos de inversión que están altamente globalizados. Entonces, por ejemplo, Wilmar hoy en día, este consorcio de palma aceitera de Asia del Sureste, controla más de 3 millones de hectáreas a nivel mundial. Bueno, eso no es un terrateniente global,
me pregunto. O sea, no necesitamos algún tipo de, o sea, estoy convencida que necesitamos volver a plantear todo el tema de la función social de la tierra, de volver a plantear una reforma agraria agroecológica en estas condiciones. No, necesitamos recuperar las tierras en el sentido no solo de control social, sino en el sentido de recuperación ecológica, rehabilitación ecológica. Entonces, ahí esa es la parte, me parece, más conflictiva, donde va a ser lo que veo más difícil. No tenemos, por ejemplo, hoy regulación territorial o ordenamiento territorial ambiental que diga realmente, no sé, 50, 70% del territorio tiene que estar manejado de tal o cual, de una manera sostenible. Esa regulación todavía no existe. Creo que en la nueva discusión de política de la Unión Europea se empiezan a poner hay metas importantes, todavía modestas, pero por lo menos empezamos a ir en ese sentido. Sí, gracias. Obrigada, Sofia, por este contributo. Joana, não sei se, entretanto, há aqui algum aspecto que queiras reforçar. Parece-me muito bem, acho que houve aqui alguns elementos que foram possíveis recuperar aqui nesta discussão e na centralidade para o território, não é? para este lado mais local daí a necessidade de políticas públicas relacionadas com sistemas alimentares sustentáveis a nível territorial. Parece-me central essa ideia que foi, no fundo, recuperada por todos os colegas. Nós recebemos bastantes contributos aqui no chat, no bate-papo, por parte de vários participantes e várias participantes. Eu vou acabar por tentar sistematizar no question and answers, como tínhamos combinado, portanto as questões que chegaram por esta via, tal como nas sessões anteriores, para colocarmos aos nossos convidados e às nossas convidadas. Tentarei aqui sistematizar da melhor forma e passaria depois, já dado o adiantado da hora, passaria a palavra aos colegas para uma última ronda com algumas reflexões sobre estas perguntas adicionais. A Sílvia Michel tinha-nos comentado aqui que no Brasil, trazendo a experiência brasileira, refere o PAA na modalidade das sementes, portanto traz a questão das sementes para esta discussão que a Sofia no fundo também já tocou. Portanto, a política pública de aquisição de alimentos na modalidade de sementes, de compra e venda institucional, compra de sementes aos agricultores familiares, camponeses e indígenas. Gostaria de saber como é vista esta questão das sementes em Portugal e outras experiências. A Realimentar faz uma reflexão sobre a estratégia do campo ao prato, portanto, apesar de sublinhar a importância da saúde, não existem orientações específicas, explícitas, de ligação entre a produção alimentar e o abastecimento dos grupos mais vulneráveis. Face a este lapso, como poderá em Portugal fazer-se esta ligação que foi referida quando o próprio Ministério do Trabalho e Segurança Social não participa no Conselho Nacional de Segurança Alimentar aqui em Portugal, como foi referido numa das sessões que nós tivemos no âmbito deste ciclo. A FIAN de Portugal também ainda relativamente à estratégia do campo ao prato refere que não assume fortemente esta preocupação com a alimentação adequada enquanto direito humano algo fundamental, face aos esforços que a FIAN Internacional tem feito de monitoramento do direito humano à alimentação, e aqui a pergunta mais para a Sofia, e agora muito particularmente do impacto do Covid-19, considera que esta situação contribui de alguma forma para a mudança de entendimento do que significa uma ameaça ou uma violação ao direito humano à alimentação no quadro dos países europeus. A Mónica refere uma questão relacionada com os solos saudáveis, relacionada com mais qualidade de nutrientes nos alimentos e abandono dos pesticidas, como intrinsecamente ligada aos cuidados de saúde preventivos. Solos saudáveis não deverão ser tratados como uma commodity mercantil, mas sim como um direito inalienável ao ser humano. Pergunta à Mónica se concordam. E o Gustavo também nos coloca uma questão aqui no Question and Answer sobre as soluções mediadas por tecnologias da informação, aplicações, apps, etc., que estão a crescer em Portugal para aproximar os pequenos e os médios produtores. E pergunta se experiências como os supermercados sociais, como é o caso do WeFood na Dinamarca, poderão ser uma alternativa para incrementar o consumo de frutas e hortaliças na população de mais baixa renda em Portugal ou mesmo no Brasil. Eu vou-me
vou ficar apenas pelas questões que foram colocadas no Question and Answers. A Realimentar, entretanto, fez-nos chegar aqui mais uma última questão. Vimos no debate anterior que existem já alianças globais muito fortes pela sustentabilidade da produção alimentar com foco na inovação tecnológica e na sua disseminação, além de reformular o Código de Contratação Pública. Não precisa a agricultura familiar de medidas diferenciadas de apoio à organização económica para terem uma discriminação positiva na entrada do mercado de compras públicas. Caso contrário, não corremos o risco de manter estas relações de poder desiguais ao nível local. Eu deixaria as questões que nós recebemos no Question and Answers, agradeceria a todos os contributos que fizeram no chat, que nós vamos tentar recuperar para a tal sistematização final que vamos circular depois, mas passaria então a palavra aos nossos convidados que selecionarão em função das trajetórias que trazem e dos espaços que ocupam para fazerem alguma reflexão sobre algumas destas questões que foram levantadas. Começaria talvez pela Sofía. Sí. Muy bien, gracias, Joana. Bueno, con respecto a la pregunta sobre las violaciones del derecho a la alimentación en Europa en el contexto de la pandemia, ¿no? Era una de las preguntas. Bueno, nosotros hemos constatado que una de las poblaciones más afectadas son los trabajadores agrícolas migrantes, que muchas veces tienen obviamente un estatus, bueno, de ilegales en sus países. Estamos hablando pues de España, en Italia también, y donde nos hemos, bueno, este grupo bueno, por un lado, se vio que es un grupo muy importante, son actores del sistema alimentario europeo muy importantes, que se necesita obviamente su trabajo, pero por otro lado, bueno, de nuevo vemos todas las violaciones a sus derechos a las que ellos están sometidos. Esto pasa por, obviamente, no tienen condiciones de trabajo digna, no tienen condiciones de vivienda digna, están muchas veces en condiciones de hacinamiento, sin todas las posibilidades sanitarias. Y bueno, y también expuestos en muchos casos a racismo y a situaciones de discriminación por cuestión de su origen muy fuertes. Entonces, es uno de los grupos, digamos, que más, donde vemos que el grado de violaciones es más amplio y está obviamente todo esto ligado a todos los problemas de la política migratoria de la Unión Europea. Bueno, esta situación también se extiende no solo a los trabajadores agrícolas en plantaciones, sino también a los trabajadores en mataderos, ¿no? En toda la industria cárnica, que en varios países se ha tornado uno de los focos de infección, aquí en Alemania, por ejemplo, pero también hemos escuchado noticias tremendas en Estados Unidos, por ejemplo, y esto de nuevo tiene mucho que ver con las condiciones completamente indignas e inhumanas de trabajo a las que están expuestos estos trabajadores. Bueno, entonces ahí vemos un sector principal. El otro tema es el que tiene que ver con todas las personas en Europa que sufren de pobreza, que no tienen acceso a los programas de seguridad social o son programas muy, muy débiles y que entonces han estado dependiendo cada vez más de los bancos alimentarios. Allí vemos entonces que cuando el confinamiento empezó, muchos de estos bancos fueron cerrados porque, bueno, justamente son manejados por mujeres mayores que trabajan voluntariamente y ellas justamente son grupo de riesgo y estos bancos dejaron de operar. Es una cuestión muy preocupante porque es una situación que en Europa todavía pasa muy como por debajo del radar. Es una situación que todavía no está muy bien instalada en la conciencia de la opinión pública y esto obviamente es preocupante porque no sabemos qué han hecho estas personas que si tienen acceso a seguridad social reciben muy poco dinero y obviamente dependían de alimentación, de esta ayuda alimentaria. Es una situación que nos parece que es violatoria del derecho a la alimentación, pero todavía no tenemos suficiente
información al respecto. Sabemos que hay países, conocemos experiencias en España, por ejemplo, o en otros países de la Unión Europea, donde ha habido una fuerte solidaridad entre la ciudadanía, ¿no? Donde justamente, por ejemplo, cooperativas de campesinos agroecológicos han empezado a encontrar maneras de compartir estos alimentos. Esa noticia también la tenemos en el sur, mucho más fuerte, en países como Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina. Hay muchas noticias de cómo organizaciones campesinas van a los barrios populares de las grandes urbes latinoamericanas y han instalado esquemas de dar acceso a alimentos a los trabajadores informales, a toda la gente que se quedó simplemente sin ningún ingreso y está obviamente abocada a sufrir hambre. Eso es lo que hemos visto. Sí, entonces, bueno, esas son, digamos, como las situaciones más importantes que hemos visto. El otro tema que también nos parece violatorio del derecho a la alimentación, bueno, fue cuando hubo todas estas restricciones a la operación de los mercados campesinos o mercados al aire libre, mercados de proximidad. Eso creo que afortunadamente se solucionó en muchos países, pero igual quedó en algunos el tema de que los supermercados de todos modos, digamos, recibieron muchísimo más apoyo público que la producción de la agricultura familiar. Y entonces, bueno, esto nos parece desde el punto de vista del derecho a la alimentación problemático. Gracias. Muito obrigada, Sofia, pela tua participação. Francisco, passaria a palavra para ti, então, pode ser? Obrigado. Joana, das várias questões colocadas, eu fui tomando aqui notas, desde a questão dos solos, às aplicações, à questão de circuitos curtos e supermercados sociais, à questão das compras públicas, do exemplo do Brasil, do PAA, ou ainda da não participação do Ministério do Trabalho na questão do CONSAN. De certa forma, todas estas perguntas representam um pouco de... Todas elas giram à volta do mesmo. Peço desculpa por tentar resumir. A intersetorialidade para tratar este tema. A questão dos agroecossistemas, onde se insere a questão dos solos e, portanto, da produção sustentável. A questão da comercialização e o advento das novas tecnologias que apenas englobam alguns produtores, podendo eventualmente excluir outros, gerando aqui relações de poder mais desiguais. A questão das cadeias curtas ou de estruturas de compras como os supermercados sociais. Outra vez as compras públicas de alimentos que envolvem o Ministério da Educação ou envolvem outras áreas setoriais que passariam a fazer as suas compras a produtores familiares locais. E a questão da não participação numa estrutura como o CONSAM, do Ministério responsável pela área de proteção social, em si mesmo é óbvio que seria muito importante, mas, enfim, já não é tão dramático porque o CONSAM também, de certa maneira, ainda não funcionou. Mas é óbvio que a proteção social deve participar, obviamente, destes esforços numa parceria muito mais ativa com o setor da agricultura. Mas tudo isto gira à volta da questão da intersetorialidade. E eu não me canso de dizer sobre isto. Nós, no ano passado, FAO, quando havia a representação em Portugal, fizemos, juntamente com algumas autoridades locais em Portugal, um fórum em Idanha Nova que foi o FISAS, onde muito desta questão de sistemas territoriais sustentáveis do ponto de vista da alimentação foram discutidas. E dessa iniciativa e do conjunto de recursos que a FAO colocou à disposição da própria CPLP, e depois por acordo com o Ministério da Agricultura, naquele caso com o PDR, saíram, e com um conjunto de parcerias, penso que era a Animar em Portugal, a própria FIAN Portugal estava envolvida, a Actuar estava envolvida, saíram algumas iniciativas no sentido de tentar construir uma abordagem para promover sistemas alimentares territoriais sustentáveis. Isto decorre, tanto em Portugal decorre, e penso que estará a decorrer, com o nosso apoio inicial, como decorre noutros países e, portanto, hoje para nós o nosso grande desafio, e que estamos a trabalhar nisso, eu pessoalmente estou a trabalhar nisso, é no desenvolver esta abordagem e esta metodologia para podermos, num território, passar a ter um diagnóstico que nos permita fazer um programa de formulação de projetos e de políticas a 5 anos para promover um sistema alimentar sustentável com foco, digamos assim, nos grupos mais vulneráveis, o que hoje à escala global, seja a norte, seja a sul, é fundamental, sobretudo no pós-Covid. Isto é o que nós estamos a tratar a nível de FAO, mas com base no trabalho que vai sendo feito em muitos territórios, em muitos países, e em Portugal inclusivamente. E peça central
desta abordagem é, de facto, a questão intersetorial, é ter uma visão da alimentação com os vários setores a trabalhar. Por vezes, ao nível local, é mais fácil de fazer isso do que ao nível nacional, e ter também todos os atores, aquilo que nós chamamos uma abordagem multi-atores. Mas os planos que são feitos neste diagnóstico territorial têm que ter em conta, naturalmente, a nova realidade do sistema alimentar e, portanto, nós temos aquilo que designamos normalmente uma matriz de qualidade, porque há coisas que não se conseguem fazer a nível local, se a nível nacional não houver uma intervenção em determinada área. O exemplo que dava aqui o seu secretário de Estado das compras públicas é uma delas. Quer dizer, não me adianta nada a nível local ter determinado tipo de programa ou estratégia se a nível nacional houver uma diretiva, uma legislação que me impeça de fazer determinado tipo de coisa. E depois há um nível acima disso, que há o nível regional e há o nível global, porque a nível nacional eu posso ter determinado constrangimento porque sou obrigado, em função da política agrícola comum ou de outro tipo de norma a nível de Bruxelas, que é o mais comum, não poder fazer isto. Portanto, estas estratégias de desenvolvimento territorial têm que ser feitas tendo em conta uma matriz multinível para o território. E aí é essa abordagem que basicamente nós defendemos e que eu acho que era importante avançar com um conjunto de atores e de parceiros em desenvolver estas abordagens, pôr de alguma forma os técnicos das associações de desenvolvimento local, do Ministério a nível dos territórios, a dominar estas ferramentas e partirmos para, isto no caso de Portugal, para um novo período de fundos comunitários munidos das ferramentas metodológicas para poder operacionalmente começar a construir estas políticas, estes programas de agricultura e de alimentação mais sustentáveis com outra eficiência, eventualmente com outro impacto. Isto parece-me que responderia de certa maneira, e eu não vejo outra forma de responder. O resto serão atitudes cosméticas, de certa forma, e não iremos, de certa forma, às causas estruturais para resolver grande parte das inquietudes que a assistência a este webinar colocou nas questões que eu tentei aqui, de forma muito ligeira, sumariar. Agradeço mais uma vez, penso que já não vou ter mais direito a pio deste debate, de maneira que começo aqui por agradecer, está bem, a minha presença. Obrigado. Muito obrigada, Francisco, e obrigada pelas colocações, bastante em linha também com o que alguns colegas foram colocando aqui no chat, particularmente o Artur Gregório, o Caio, o Galvão, etc. Eu, na sequência da colocação que Francisco fez, aliás, relativamente ao FISAS, ao Fórum, toma a liberdade de comentar, de facto, a Actuar tem estado a trabalhar neste tema com a FIEN Portugal, com outros atores, e a Animar, entre outros. Já concluímos a abordagem metodológica, um enorme desafio, como podem imaginar, e aliás como o Francisco também já foi salientando. Vamos agora para o terreno, portanto trata-se de um diagnóstico de sistema alimentar com foco precisamente nos grupos mais vulneráveis, portanto algo absolutamente em linha com o que estamos aqui a discutir, no antes e no pós-Covid-19, aqui a questão do monitoramento acaba por ter um papel absolutamente central, em linha também com os esforços que a FIEN Internacional está a empreender em termos de monitoramento, e portanto este diagnóstico focado especificamente nos grupos e nas pessoas em situação de maior vulnerabilidade inclui um zoneamento agroecológico, a construção de tipologias de atores, a análise das relações de poder, aliás uma das questões que foi levantada hoje por um dos participantes, a análise da oferta local e o acesso aos alimentos e finalmente uma análise do balanço nutricional e energético e dos instrumentos que estão disponíveis, incluindo obviamente aqui os fundos públicos e privados. Este diagnóstico constrói os planos de desenvolvimento do sistema alimentar local, a partir da tal abordagem que mencionavas há pouco de multi-atores e de uma matriz multinível, portanto fazendo dialogar as diferentes esferas, não é? O tema que a Sofia foi colocando hoje bastante nestas nossas discussões. Finalmente, em termos de metodologia que se está a propor neste caminho, os compromissos políticos públicos são vertidos para a política municipal e o acompanhamento, o monitoramento tem lugar numa instância de coordenação multi-atores, ou seja, nada mais, nada menos do que os tais conselhos locais de alimentação, portanto estes espaços de articulação. É evidente que teremos todo o gosto em construir parcerias para o desenvolvimento desta abordagem, sobretudo para a sua implementação, ela já está, realmente estamos a pôr o pé no terreno em alguns municípios para tentar testar esta abordagem que foi desenvolvida, tivemos algumas pequenas, breves, antes
antes desta situação toda Covid, final de janeiro, princípio de fevereiro, quer na Idanha, quer em São Pedro do Sul, mas sem dúvida nenhuma muito trabalho para ser feito e que estará também a ser testado em outros países, em outros territórios fora de Portugal, muito particularmente São Tomé e Cabo Verde, que já vi que também temos colegas aqui que estão a participar e que estão a acompanhar esse processo de colocação no terreno. Eu passaria então a palavra ao seu Secretário de Estado para encerrar a nossa sessão, agradecendo de novo a sua disponibilidade neste diálogo e nesta experiência de partilha que estes intercâmbios no fundo quiseram promover. Seguramente haverá aqui alguns elementos sobre os quais gostaríamos de seguir conversando, mas passaria-lhe a palavra então para fazer um apanhado relativamente às questões mais diretamente dirigidas a si e obviamente para fazer um encerramento deste processo. Por favor, Engenheiro Nuno Russo. Muito obrigado. Só fazer 3 comentários finais. Sobre a questão da não participação do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no CONSAP, eu acho que isso é sempre uma situação que pode ser reavaliada e equacionada para o futuro. Acho que tem toda a lógica e certamente poderemos dar o pontapé de saída ao Ministério da Agricultura, que coordena, avaliar isto da melhor maneira, que eu acho que tem toda a justificação e toda a razão de ser. Sobre a questão do próprio CONSAP em si, da sua estratégia, em defesa do Ministério da Agricultura, dizer que, dadas as circunstâncias atuais e do momento que vivemos, ainda não foi possível prosseguir, de alguma forma, o procedimento formal de retomar as reuniões que permitam a articulação com vista à aprovação da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. No entanto, eu posso adiantar que este tema já foi retomado dentro do Ministério da Agricultura e a breve trecho será dado seguimento ao mesmo, pelo que aguardaremos pacientemente pelos próximos passos, que certamente iremos dar continuidade. E, por fim, falar da estratégia do operado ao prato. Acho que é fundamental, foi referida e não comentada, dizer que esta estratégia da União Europeia apresenta-se como uma estratégia que visa garantir uma alimentação acessível e sustentável, enfrentar as alterações climáticas, proteger o ambiente, preservar a biodiversidade e aumentar a agricultura biológica, contribuindo ainda para atingir uma economia circular. Identifica a importância e o desenvolvimento de sistemas alimentares mais robustos e resilientes também, para assegurar uma segurança alimentar. E também a questão da segurança da produção dos alimentos, sem deixar de focar o objetivo de uma maior sustentabilidade alimentar, quer seja na União Europeia, quer também no mundo. Esta estratégia, que foi apresentada no passado dia 20 de maio, vai estabelecer objetivos muito ambiciosos, e é preciso tê-los em consideração, que têm implicações na agricultura europeia, em particular na agricultura portuguesa, pelo que terá, no nosso ponto de vista, de haver uma transição muito inclusiva, sem deixar ninguém para trás relativamente a esta matéria. E que a inovação, o conhecimento e a tecnologia certamente terão um papel fundamental para dar resposta continuada e sustentável à produção de alimentos. Estamos numa fase de avaliação de todas estas propostas e estas medidas, agora mais concretas, estabelecidas em documento formal por parte da União Europeia. Estamos também em fase de preparar a própria plano estratégico da política agrícola em Portugal, em conciliação com todas estas estratégias, quer do Green Deal, quer do Farm to Fork, para adequar à realidade portuguesa, de acordo com os objetivos ambiciosos e que teremos de ter toda a atenção na sua implementação e aplicação à realidade nacional. Mais uma vez agradeço o convite e disponibilizar-me para outras oportunidades para discutir estes assuntos com todos vós e esperemos que desta discussão terão saído informações úteis e que possam ser aproveitadas e aquelas que porventura ficaram por esclarecer, que podemos ter outra oportunidade para debatê-lo no futuro. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, oxalá que possamos realmente continuar este diálogo em próximas oportunidades. Ficou muito clara a incontornabilidade da relocalização alimentar que foi citada por todos, a criação das políticas públicas intersetoriais como um elemento absolutamente central a partir de uma perspectiva de direitos, a partir de uma governança democrática participada para cumprir, para assegurar a realização do direito humano à alimentação adequada e a sustentabilidade alimentar. Estamos, por isso, muito atentos e muito interessados em seguir este diálogo e escutar os próximos passos para realmente colocar a funcionar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar aqui em Portugal. Acho que realmente temos todas as condições para assegurar que esse espaço de articulação multissetorial, multiatores, seja sem dúvida nenhuma o locus para as discussões em termos de formulação de políticas públicas e de implementação, monitoramento da implementação de estratégias alimentares para sistemas alimentares sustentáveis. Todos estes elementos constituem um núcleo de uma transformação agroecológica que todos nós temos vindo a colocar nas diferentes sessões, portanto seguramente haverá aqui um espaço para uma continuidade deste processo e desta construção coletiva. Relembro a todas e a todos que os boletins com as conclusões principais das sessões do Conversas à Mesa vão ser partilhados, vão ser disponibilizados no website do projeto Alimentação é Direito. Se tiverem alguma dificuldade em encontrar, por favor, avisem-nos e nós mandamos para vocês. Continuem a fazer-nos, por favor, chegar as vossas propostas de outros temas que gostassem de ver debatidos nestes espaços. Temos recebido comentários e sugestões muitíssimo interessantes da parte de todos, portanto, por favor, continuem a fazer-nos chegar esses elementos. Muito obrigada pela participação hoje da Sara Paz, da Fundação Carlos Gulbenkian e, claro, pela participação dos nossos convidados, a Sofia Monsal, Francisco Sarmento, Sr. Secretário de Estado Nuno Russo. Será sem dúvida nenhuma um primeiro diálogo de muitos, esperamos nós. Obrigada pelas vossas partilhas, pelas vossas reflexões. Como sempre, o nosso agradecimento muito especial à Realimentar, aos membros da Realimentar que têm aderido assim com muita força e com muito entusiasmo a esta iniciativa da Atuar e da FIAN. Eu convido a todos que estão hoje connosco, aliás, para visitarem o website da Realimentar, para seguirem o trabalho da rede e, quem sabe, partir para algumas possíveis parcerias e colaborações. Obrigada a todos os participantes que estiveram hoje connosco, nesta sessão e nas sessões anteriores do Conversas à Mesa. Continuamos a contar com vocês nas próximas iniciativas do projeto Alimentação é Direito. Vão ser divulgadas muito em breve, enfatizando inclusive uma campanha sobre o direito humano à alimentação, portanto estejam atentos e sigam, por favor, em contacto, participando ativamente deste processo de co-construção. Obrigada a todos, seguimos juntos.